Olá, amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho, nesses últimos instantes, nesses últimos esforços que estamos fazendo para terminar a obra do Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, pregar a toda criatura. Então nós sabemos que é um esforço concentrado nesta hora, do quíntuplo de Efésios, juntamente com toda a Igreja Universal, cada um dentro do seu dom, cada um na sua área geográfica, cada um dentro da posição no corpo de Cristo que Deus lhe deu, os músicos, os cantores, os administradores, todos trabalhando para terminar essa obra tão bendita, porque a Bíblia fala que haveria unidade de um só Deus numa única igreja e o Espírito Santo prometeu restaurar a árvore noiva, trazê-la à unidade completa nesse tempo final, onde a verdadeira igreja daria preeminência para a palavra, porque a voz de Deus é a palavra, e uma verdadeira igreja está edificada sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Tivemos 2 profetas escriturísticos liderados pelo pilar de fogo. O primeiro foi Paulo e o último, o anjo de Malaquias 4, o irmão Brana, liderado pelo mesmo pilar de fogo que liderou Moisés, que liderou o apóstolo São Paulo e liderou aqui agora o profeta o profeta para encerrar a era gentílica, porque nós vimos no livro de Daniel que a era babilônica se encerrou com um profeta. Então aqui agora também a era gentílica se encerra com um profeta. Então nós estamos supostos a viver de cada palavra que sai da boca de Deus, e o Messias é o ungido, porque a palavra Messias e ungido quer dizer a mesma coisa. Então haveria um ministério com a mesma unção de Jesus Cristo aqui no tempo do fim, porque a pedra de coroa teria que se encaixar em um ministério idêntico ao de Jesus Cristo. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tem chegado à pedra de coroa. Veja, a igreja chegou à maturidade. Veja, Deus enviou um ministério aqui no tempo do fim, o ministério de Malaquias 4, veja, idêntico ao de Jesus Cristo, porque agora marido e mulher são uma única pessoa. Urbana pregou a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, e ele disse, ela agora é ele. Veja, marido e mulher, nas bodas do Cordeiro, estamos agora subindo para a ceia das bodas. Na primeira carta do apóstolo São João, a epístola, no capítulo 2, verso 20 a seguir, nós temos uma importante escritura para esta hora. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. A verdadeira igreja, veja, de acordo com Hebreus capítulo 8, ela seria ensinada, dirigida, liderada pelo Espírito Santo através da palavra. Veja, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora vem o verso muito importante, baseado em Miqueias capítulo 7, verso 4. Primeiro vieram os vigias, veio a era profética, veio o dia da visitação,
e depois viria então o dia da grande confusão. Por isso o profeta disse que o arrebatamento se daria em meio a uma grande confusão. Agora veja o verso 28 de nossa leitura. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Vê? E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Urbana pregou uma importante mensagem intitulada O Arrebatamento, momentos antes dele partir, deixando a igreja preparada para esta hora, citando então Tessalonicenses, aonde está a abertura do 7º selo. Os misteriosos 7 trovões revelando a descida secreta e invisível do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Lucas 17. A Bíblia fala que ele faria 3 coisas em sua descida. Veja, essas coisas o mundo não verá mais, mas os eleitos, aqueles que têm a instrução do santo, aqueles que têm um guia interior, aqueles nos quais a sua unção permanece neles, esses que não serão enganados, a unção profética, a unção messiânica, a unção do Filho do Homem, o Espírito Santo, esses que são guiados por Deus nesta hora final. Então, temos aprendido com o profeta de que os sinais, veja, que Deus deu aos profetas, aos homens, aos homens que são levantados por Deus para pregar as boas novas, esses sinais são apenas para atrair o povo. O mais importante é a mensagem, o mais importante é o ensinamento, a doutrina, porque a verdadeira igreja tem que estar fundamentada sobre a doutrina apostólica e profética. Então temos a mensagem profética e temos a mensagem apostólica, a Bíblia, aquilo que os apóstolos ensinaram, que não pode ser acrescentado, não pode ser tirado, não pode ser mudado, absolutamente nada. E temos a mensagem profética, aquilo que aprendemos desde o princípio, aquilo que nos ensinou o mensageiro de Malaquias 4, aquilo que não pode ser acrescentado, não pode ser tirado, não pode ser colocado nenhum fermento. Então, veja, página 30, parágrafo 151. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair os seus olhos, o povo, e então sua mensagem. Toda pessoa sem instrução, sem a unção do santo, sem o Espírito Santo, dá mais atenção aos sinais. Mas o verdadeiro eleito dá atenção à mensagem, porque a mensagem é a árvore da vida. A mensagem é a palavra verdadeira, é o pão do dia, é o alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, continua. Tem de ter alguma coisa que Deus vai introduzir. E ele simplesmente, veja, cura divina, seus milagres assim, só atraem os olhos das pessoas. O essencial disso é a mensagem. Veja, ali está o que vem daqui. E ele está tentando obter o favor das pessoas, de modo que elas se sentem e o ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados à vida. Porque a vida só vem pela palavra. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo, disse o apóstolo. Então, a primeira coisa é o toque, a trombeta. A primeira coisa é uma trombeta. Veja, um alarido, e então uma voz, a voz de arcanjo, e então uma trombeta, juntando o povo para o arrebatamento. Veja, alarido, um mensageiro aprontando o povo, uma mensagem. O segundo é uma voz, a voz da ressurreição, a mesma voz, veja, de São João capítulo 11, verso 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Então, reunindo a noiva e então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observe as 3 coisas que acontecem. O seguinte é o que? Foi uma trombeta, um alarido e uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre, na festa das trombetas,
está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Então, a primeira coisa que sai é sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, os que morreram no passado, em outras eras, e eles foram arrebatados juntamente. E a próxima é a trombeta, a festa nos céus. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. É a única coisa, a igreja saindo, veja, tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. Agora, parágrafo 164. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido, um profeta. Essa é a mensagem. O que vem depois são imitadores. Janes e Jambres, Datã, Coré, Abirão, eles não têm mensagem para juntar a noiva. O que eles fazem é tentar encontrar nossos defeitos, encontrar nossas falhas, propagar nossos escândalos. Isso é política, isso é baalanismo, colocar tropeço para depois conquistar as pessoas. Isso não é o Espírito Santo. Veja, Jesus conquistou o inferno, conquistou a sepultura, conquistou a morte, mas o eleito, ele é predestinado. O eleito já estava em Deus desde antes da fundação do mundo. Essa que é a grande verdade. Esses espíritos que estão nas portas dos nossos tabernáculos, igual urubu em cima da carniça, para lançar tropeço e aproveitar de escândalos, não passam de espíritos malignos, para pôr tropeço e depois conquistar o povo. Esse não é o Espírito Santo, esse é o espírito do anticristo. Agora veja, continuando, 164. Veja, o mesmo, ele, Jesus, com grande voz, ele gritou com aquele clamor e voz e despertou Lázaro. Com grande voz, ele clamou, Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. E a trombeta, como o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Veja, sempre uma trombeta chamava Israel à festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu. E a festa das trombetas. E agora uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde a festa. E agora é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe. A congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isso em tipos. Agora observe só por um momento antes de encerrarmos. Note. Agora, se você quiser isso, é Mateus 18:16. Isso diz, há três que testificam. Veja, primeiro, São João 5:7 e assim por diante, falando a respeito dos três arrebatamentos. Então eu quero cortar por aqui, porque meu assunto vai ficar muito longo, mas o que eu quero dizer é isso. O que temos ouvido desde o princípio, permaneçamos com a mensagem, permaneçamos com o alarido, permaneçamos com a voz de Deus, a doutrina apostólica e profética. Deus te abençoe. Se ajudou, compartilhe essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.